Obrigado, Tiago. Obrigado a vocês. Bom dia. Um bom dia também para o Chris Anderson, se estiver nos acompanhando. E com alegria de, junto ao TED, acrescentar a marca PUC. Eu sou Volmir Amado, reitor então da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Universidade situada aqui no centro, no coração geográfico do Brasil. Desejo mandar também um abraço, além dos aqui presentes, para todos que estiverem nos acompanhando em qualquer lugar do mundo. Também aos que estão fazendo o TEDx lá na China e nos demais países, exatamente neste horário. E para os que vão fazer este evento também aqui no Brasil, no dia de hoje. Então, um abraço a todos. Um good morning para os brothers. Um buenos dias a los hermanos de língua espanhola. E um bom dia aos irmãos de língua portuguesa do Brasil, do Moçambique, da Angola, de Guiné-Bissau, de Portugal e de outros tantos lugares do mundo em que falamos o mesmo idioma. A ideia que trago na manhã de hoje, quase indo para a tarde de hoje, aqui no Brasil, são dois pontos fundamentais centrados numa categoria que chamamos aqui no Brasil, para as universidades, de tecnologia social ou qualidade social. E gostaria de compartilhá-las sobretudo com as universidades do mundo. A partir de duas experiências que iniciamos, que traduzimos como ideia, que achávamos então original, e que as traduzimos como experiência, como iniciativa. A primeira é a consideração das várias faixas etárias que podem participar, estudar, conviver, compartilhar suas vidas na universidade. De modo geral, as universidades, há mais de 800 anos atrás, quando surgidas no Ocidente, elas estiveram focadas numa faixa etária que era do jovem, o que, é claro, ainda predomina, também aqui em nossa universidade. Então, era o mestre e os alunos, os acadêmicos, os discípulos, que estabeleciam uma relação de ensino, aprendizagem, pensamento, educação, ciência, mas numa relação em que a faixa etária era variável do mestre, tendo uma idade mais avançada, e do aprendiz, do estudante, que era mais jovem, com uma faixa etária de quantos anos? 18 anos, 20 anos, 25 anos. A nossa universidade, com algumas outras do Brasil, pensou aquilo que já é uma tendência mundial, que a longevidade está levando a que os índices da população com mais idade, quantia mais de idosos, de terceira idade, passem a assumir como que a base da pirâmide social planetária. Portanto, nós temos também em nosso país, até então considerado jovem, muita gente caminhando para o envelhecimento, para a terceira idade. E também a nossa universidade, e outras tantas, estruturadas para a juventude, teve que passar por uma adaptação grande e abrir suas portas ao idoso de um jeito diferenciado, numa modalidade pedagógica distinta. Então criamos aqui na universidade aquilo que chamamos de Universidade Aberta à Terceira Idade. E nela, hoje temos mais de 600 idosos no turno vespertino, gratuitamente estudando, e que há uma composição curricular com exigência, com liberdade de ingresso em qualquer que seja o nível de escolaridade, e com conteúdos, com temas, com metodologias adequadas a seu interesse, a sua situação, a sua faixa etária própria. A experiência que tivemos do idoso retornar à universidade, nosso caso, foi muito exitosa. Sobretudo, por uma situação que tínhamos no passado, de que numa fase de infância, de juventude,
estes idosos não puderam chegar à universidade. Às vezes eles têm 1 ano, 2, 3 de escolaridade. Depois tiveram outros compromissos a fazer. Cuidar, criar dos filhos, depois criar os netos, ir trabalhar. E isso ficou só um sonho. Quando chegavam na soleira dos palcos, vendo os seus netos, bisnetos, podendo ter um curso superior, é claro que o aplauso dos idosos era muito mais enfático, talvez mais inclusive do que os pais. Por quê? Porque era um sonho que acalentavam na infância e na juventude, mas por uma razão de desenvolvimento histórico, desenvolvimento econômico, formas de acesso, condições, não haviam tido possibilidade. Eu creio que essa deve ser uma interpelação forte para todas as universidades do mundo. Inclusive universidades que tenham 500, 700, 800 anos, universidades aí da Europa, universidades da América Latina, onde o idoso não está presente. De pensar um jeito, uma organização curricular, um conjunto de oportunidades que favoreçam para que tenham acesso, inclusive com gratuidade de acesso. Foi o jeito que encontramos também aqui em nossa universidade, que não tem o financiamento de Estado, mas que criamos uma oportunidade a partir de um turno, o turno vespertino, turno da tarde, que havia mais ociosidade da estrutura, dos laboratórios, das equipes, da presença de estagiários que, portanto, estudavam de manhã ou à noite, e que deu a possibilidade a esses 600 idosos de estudarem. E hoje eles estão fazendo o quê? Estão aí estudando, estão nos laboratórios de informática, tendo acesso e inclusão digital, estão compondo a parte artística, fazendo teatro, coral, estão estudando gerontologia social, o Estatuto do Idoso, estão tendo acompanhamento da área de saúde, desde a medida da pressão arterial, da glicose, de laboratórios que já dispomos e que vão acompanhando as condições de sua saúde, estão convivendo com jovens e alguns, curiosamente, acompanhados de um modo diferenciado com alfabetização, especialmente com o método de alfabetização de adultos. Há alguns idosos analfabetos aqui na universidade que estão sendo alfabetizados, em torno de 60, 70, portanto, que pela primeira vez na vida, já numa idade adiantada, que estão aprendendo a ler e escrever. Então, uma experiência múltipla, diferenciada, que abrange a compreensão psicológica do autoenvelhecimento, a redefinição de suas relações, o repensar sobre seus afetos, sua sexualidade, seu declínio da vida, seu mistério de vida carregada em si, sua experiência de vida, seus talentos artísticos que podem ser potencializados. E gostaria de compartilhar isso com todos os que lidam com educação no planeta. Quem sabe esta ideia de abrirmos as universidades para a terceira idade de um modo diferenciado possa ser uma ideia inusitada que se universalize e coloque o acesso universal à educação, não só abrangida como um direito universal à criança, adolescente ou jovem, mas a todas as faixas etárias, e sobretudo a esta faixa etária, que doravante será a maior do planeta. E a segunda ideia que gostaria de compartilhar com vocês presentes, com quem nos acompanha, com quem lida com educação e universidade no mundo, é a experiência da qualidade social a partir de serviços e projetos ou iniciativas sociais que as universidades podem fazer. De um modo geral, elas centraram sua concepção de ciência e tecnologia em esquemas clássicos ou tradicionais e em formas de acesso pela via do mercado. Mas creio que há uma responsabilidade social inerente a essas instituições, porque elas, em todos os lugares em que estão situadas geopoliticamente, geograficamente, elas têm consigo uma riqueza de recursos humanos e de aporte de infraestrutura que sequer às vezes a prefeitura local, o Estado, disponham. Acho que é difícil uma prefeitura local dispor de 1000 doutores, dispor de quase 500
laboratórios. Estas universidades, que eu citei números locais nossos, de nossa instituição. Outros poderão dizer números menores ou muito maiores, mas que são uma realidade que interpela muito. O que nós fazemos com o recurso que dispomos? Como é que podemos ter uma sensibilidade de nossas instituições frente a grandes demandas e a grandes desafios que existem na circunstância regional, local em que estamos situados? Nós aqui, infelizmente, temos uma experiência dramática, dentre tantas, mundo afora, que é o problema da violência. O que nós temos localmente a ver com uma chacina acontecida 3 dias atrás, em que jovens são assassinados em razões do tráfico, em razões da violência urbana, em razão das faltas de acesso mínimo às condições de aprendizagem, de uma escola, de uma moradia, de um pão para comer a cada dia? O que nós temos a ver com os direitos humanos? O que nós temos a ver com a violência sofrida pelas crianças e os adolescentes? O que nós temos a ver com o trabalho escravo? O que nós temos a ver com a mendicância nas ruas? O que nós temos a ver com a falta de acesso ao pão e ao pão da cultura, ao pão da dignidade, ao pão da arte? O que nós temos a ver com tudo isso enquanto universidades? É um jeito de responder que corresponde ao que no Brasil chamamos de tecnologia social ou de qualidade social das instituições. Elas deverão ser pensadas não apenas pelo grau de produção tecnológica ou o grau de produção científica e sua relevância internacional, mas o impacto que isso provoca, as mudanças que isso provoca socialmente no local em que elas estão circunstanciadas. Então criamos, para compartilhar também essa ideia com os demais que atuam em universidades, instituições de educação, a nossa experiência, dentre tantas, da Semana de Cultura e Cidadania. É um tempo aqui em que nossa universidade para as aulas e temos mais de 5.000 alunos trabalhando gratuitamente para a comunidade. E mais de 1.800 professores, e 1.000 funcionários, e toda a administração, e todos vamos fazer um trabalho social. Qual trabalho social? Vamos inventar? Não. Aquilo que cada um sabe fazer. Quem sabe matemática, naqueles dias, vai ensinar matemática a quem tem dificuldades de aprendizagem na escola pública e cria pequenos grupos e dá o reforço escolar na própria universidade. Quem sabe de direito e de ciências jurídicas vai montar as bancas, fazemos o convênio com o tribunal, os juízes chegam aí e seja uma separação judicial que poderia demorar anos e poderia ter impacto sobre a pensão alimentícia, seja um nome que constrange e que gastaria 2, 3 anos pelos tribunais para trocar esse nome. O próprio estudante, que já está dominando a lei e o modo de formar o processo, lá no início da mesa, dá entrada a esse processo. E 1 hora depois o juiz, na outra ponta da mesa, dá a decisão judicial. Essa pessoa que trocou o nome que constrange, vai lá para uma outra área, na universidade, naqueles mesmos dias em que, com uma parceria do governo do Estado, trazemos um órgão expedidor de documentos que imediatamente expede a certidão, a identidade e encaminha para a certidão também de nascimento ou a carteira de identidade e demais documentos expedidos imediatamente. E se houver um problema de saúde, vai lá para uma outra área e lá ele vai fazer um exame auditivo, um exame visual, e se tiver gestante essa pessoa, vai fazer o exame também para ver como está o desenvolvimento do feto, e se tiver um tempinho, vai passar pelo palco, e aqueles que sabem cantar, vão cantar. E os que sabem fazer teatro, vão fazer teatro. Portanto, em que é que consistiria para as universidades uma ação social? Claro que alguma campanhas natalinas,
jeitos solidários de compartilhar um pouco de bens que se tem, mas muito mais do que isso, nós deveremos compartilhar aquilo que nós temos de inteligência, de habilitação, de aprendizagem no dia a dia de sala de aula. Não só devemos aprender, mas aquilo que aprendemos, já durante a aprendizagem, podemos compartilhar. E, portanto, crescemos também como educação de solidariedade e como exercício prático, exercício de comunicação, exercício de liderança, exercício profissional. De modo que a gente não sabe bem, depois no balanço final, se nós demos ou recebemos. Se doamos ou ganhamos com isso. Doamos sim, porque no balanço sempre são, este ano de 2011, foram mais de 300 mil atendimentos acontecidos em uma semana, foram mais de 65 mil pessoas atendidas e foram mais de 5 mil pessoas na universidade desenvolvendo seus talentos e doando aquilo que sabe, nada mais, aquilo que sabe. Ninguém é bom em tudo. Aquilo que pode fazer de bom, aquilo que domina, aquilo é que ele veio trazer como colaboração. Juntado com o que o outro sabe fazer e mais o outro, isso dá um impacto social muito grande e constrói uma civilização, um projeto civilizatório, um modelo de sociedade mais solidário e mais fraterno. E configura um jeito de educação superior e de universidade com qualidade social. Para fazer isso, é claro que há uma chamada pela legislação de tecnologia social, porque há uma aprendizagem sobre isso. Há um conjunto de requisitos, há uma forma de organização, mas possível, e em nosso caso, já experimentado. Então, essas duas ideias compartilhadas com vocês nessa manhã, compartilhadas e somadas com tantas outras experiências feitas em universidades brasileiras, compartilhadas com irmãos e irmãs de outras universidades do mundo, da América Latina, da Europa, da Ásia, da Austrália, de todos os lugares do mundo, é que eu mando meu abraço fraterno e reitero a minha saudação ao que dirige, ao Chris Anderson, que dirige o TED, a alegria de nós agregarmos a essa marca, a marca PUC Goiás. Um bom dia, obrigado a todos.